Gente, olha só. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os inimigos do propósito. Quais são os inimigos que estão impedindo você de viver seu propósito? Então eu vou trazer aqui alguns pontos para que vocês possam refletir. A nossa equipe aqui vai poder realizar perguntas e através dessas perguntas os ouvintes e quem está nos assistindo também através da internet vai poder aprender mais. Mas eu quero trazer alguns pontos que talvez até hoje vocês não pararam para pensar que era um inimigo do seu propósito. Que está impedindo você de viver o seu propósito. O primeiro deles que eu quero falar aqui é a falta de controle emocional. Então a falta de controle emocional é sim o inimigo do seu propósito. Por quê? A insegurança, o medo, o quanto eles têm impedido você de tomar as decisões que você precisa para viver o seu propósito. Nós realizamos até uma live aquele dia no Instituto Destiny, onde eu expliquei os níveis do medo. O primeiro nível é a insegurança, onde começa um conflito interno, onde começa a vir questionamentos daquilo que você vai fazer. O segundo é o medo real, onde você começa a querer convencer as pessoas para não fazer aquilo, você busca estar certo, você busca mostrar para as pessoas que a melhor decisão é não realizar aquilo. E o terceiro é o pânico. São pessoas que ficam paralisadas, elas passam mal, elas começam a suar, a mão fica gelada, dá o frio na barriga, algumas até desmaiam, nível mais extremo. Então, se você não tiver um controle das suas emoções, como você vai cumprir seu propósito? Se você até hoje não entendeu a importância de liderar a si mesmo, por isso que eu sempre falo, todos nós somos líderes. Nos treinamentos eu pergunto, quem aqui é líder? Poucas pessoas levantam a mão. Não, todos nós somos, porque no mínimo você precisa liderar as emoções. Então a falta de controle emocional é um grande inimigo do seu propósito. Ela está impedindo você de viver o seu propósito. Cleiton, dentro da questão de falta de controle emocional, o que mais pesa para uma pessoa hoje? É a autossabotagem ou é a gestão geral das emoções? Se hoje eu quero avançar no controle emocional, por onde eu começo? Na realidade, Ramon, o que mais pesa, que eu vejo, é a pessoa não identificar que ela precisa de ajuda. Então, exemplo, o que a gente está falando aqui não é novidade. As pessoas já ouviram falar sobre isso. Mas se você não acredita, se você não identifica, se você acha que você não precisa de ajuda, não tem como. Então, exemplo, quando a gente fala que o controle emocional é fundamental. Eu já ouvi. Não, mas eu tenho controle emocional. Exemplo, a pessoa, como que você vai ajudar essa pessoa? Então, o maior desafio é a pessoa identificar que realmente aquilo está prejudicando ela. Como que ela faz isso? Através do autoconhecimento. Por isso que eu bato muito na tecla do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento ele não tem a ver com a fase de vida que você está, ele não tem a ver com as finanças que você tem, quanto você tem no banco, se você tem ou se não tem. O autoconhecimento ele é importante para todo mundo. Mas poucas pessoas se preocupam realmente com o autoconhecimento. Tanto que é comum, exemplo, se eu perguntar talvez para você, Ramon, quais são os defeitos que você tem? Talvez você não consiga me responder, mas se eu falar assim, quais são os defeitos do Wesley? Você já começa a falar. Porque nós, por natureza, a gente consegue identificar o erro das pessoas, mas a gente não se preocupa em identificar os nossos. Mas por que é tão difícil a gente reconhecer as nossas próprias características, os pontos que a gente é forte? Porque você cria um mundo na sua cabeça. Exemplo, você sai de casa para fazer coisa errada? Não. Então, você não sai. Você faz coisa errada? Faço. Mas porque você quer? Não. Exatamente. Tudo que você faz, você tem uma justificativa. Uhum. Então, exemplo, os erros que você comete na sua cabeça antes de você descobrir que era um erro, você tinha certeza que era um acerto. Inclusive, tem situações que você gera até uma expectativa. Caramba, olha, isso aqui vai ficar legal, isso aqui vai repercutir, isso aqui as pessoas vão gostar. Então, olha só, você cria um mundo perfeito na sua cabeça, vamos falar assim. Porque ninguém sai de casa para fazer coisa errada. Uhum. E quando você começa a olhar para você e você descobre que você não é aquela pessoa tão perfeita como você imaginou, é muito difícil você encarar. Por isso que o autoconhecimento é tão difícil. Porque o autoconhecimento é você olhar para você. E você olhando para você, caramba, o Teixeirinha tem coisas que ele precisa melhorar. Caramba, eu sinalizei que o Ramon fez aquilo ali, mas eu também fiz errado. Então, quando você entende a importância do autoconhecimento e você começa a realmente olhar para você, os erros das pessoas se tornam irrelevantes. É igual eu. Todos os dias eu percebo que o Cleiton fez algo que não deveria. Todos os dias eu percebo que o Cleiton falou algo que não precisava ser daquela maneira. E há quantos anos eu estou estudando inteligência emocional, estou me aprofundando no autoconhecimento. E eu me preocupo muito com aquilo que eu pratico.
Porque o que eu pratico é mais importante do que aquilo que eu falo. Até por causa da sua posição também, né? Mas não tem a ver com posição, esse é o ponto. Quando eu descobri que a prática ela era mais importante do que a fala, não tem a ver com posição. Porque olha só, imagine que aqui em público eu passo uma mensagem, eu sou uma pessoa, e nos bastidores eu sou outra. Não faz sentido isso. Então isso quer dizer que eu não vou conseguir ajudar você, um exemplo, que você está comigo no dia a dia. O Cleito fala bonito, mas quando desliga o microfone, inteligência emocional, zero. Esse é o ponto, que a maioria das pessoas se preocupam com o que ela vai falar ou se preocupa com as pessoas e esquecem dos bastidores. Os bastidores são importantes. Porque, olha só, se aquilo que você faz no secreto for o correto, fique tranquilo que em público você vai fazer o que precisa ser feito. Mas se você, para fazer algo certo, precisa estar diante de pessoas ou precisa estar em público, você não entendeu nada. Então por isso que eu me preocupo tanto com o que eu faço no secreto, por isso que eu me preocupo tanto com o autoconhecimento. Eu olho muito para o Cleito. Em cima disso que você está falando, tem um versículo aqui na Bíblia que Davi ele falou, no Salmo 19:12. Ele faz uma oração e pergunta: Deus, quem pode entender os seus próprios erros? Olha a pergunta que Davi ele faz. Não, por quê? Porque Davi, segundo o coração de Deus, a inteligência que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, ele já entendeu, ele já sabia que não é algo simples. Por que Jesus, sempre que alguém fazia uma pergunta, ele respondia com outra pergunta e geralmente essa pergunta trazia para o autoconhecimento? Se você pegar, Jesus trazia muito para o autoconhecimento e Paulo trazia muito para a autorresponsabilidade. Você vai perceber que Paulo sempre, as pancadas que ele dava ali era para você ser responsável, para você entender que é sua responsabilidade. Jesus não, ele sempre... Você acredita que possa ser curado? Isso é autoconhecimento. É a hora que você olha para você e fala assim, não, peraí, deixa eu pensar, acredito. E aí ele responde, a sua fé te curou. Porque esse é o grande desafio. Olhar para si mesmo. Autoconhecimento. Agora, quando Jesus fala, tira a trava do seu olho. Autoconhecimento. Porque você está julgando a pessoa. Aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Autoconhecimento. Porque as pessoas estavam julgando aquela mulher sem perceber que também eram pecadoras. Ok, você está falando do Teixeirinha? Vamos lá, se você nunca errou, então continua falando dele. A hora que você olha pra você, dá uma vergonha, você fica sem jeito, você fala, caramba, cara, eu sou pior do que ele e estou julgando ele. Não somos juízes, mas temos o hábito de fazer isso. Eu lembro, você começou a falar de olhar pra si, eu lembro quando eu era criança. Que não faz muito tempo, né? Você vê que ele nem cabe na cadeira aqui. Fala assim, um dia desses... Ele sentou na almofada só pra... Não aparece, mas o Wesley tá na almofada que nós colocamos aqui pra ele. Criança, eu pensava assim, nossa, se a minha vida fosse um... Não, você imagina, desculpa te interromper, você imagina quem tá ouvindo no podcast, aí o Wesley com a voz dele, não, eu lembro quando eu era criança, aí a pessoa, como assim? Ele já cresceu? Você vê que o Mentorcast é para todas as idades, viu, gente? Tem criança aí, aqui gente. também. Por isso que nós temos o Wesley aqui. Eu lembro quando eu era criança, eu acho que aconteceu isso com todo mundo. Mas eu achava que a minha vida era um filme e tinham pessoas assistindo. Forte. E eu lembro que, às vezes eu pensava, será que a plateia tá me achando vítima da história? Será que eu sou o vilão da história? Mas isso é legal. Porque se você pegar, a nossa vida é como se fosse um filme que as pessoas estão assistindo. Tanto que a diferença é que nesse filme você é o diretor. Entendeu? Então assim, qual é o filme? Qual é a história? Você pode falar que a sua vida é um filme de comédia, é um filme de drama, igual você falou, será que eu não estou me fazendo de vítima? É um filme de terror? É um filme infantil? Entendeu? Então você pode olhar assim, peraí, porque você é o diretor deste filme, você é o diretor da sua vida, você é o protagonista. O quanto você conduz a situação. Por que o falta de controle emocional é um inimigo do seu propósito? Porque é justamente isso. Se você não for o diretor deste filme que está passando ali, que é a sua vida, então isso quer dizer que tem alguém conduzindo isso. Quem está conduzindo? Será que não são as suas emoções? Você acredita que as suas emoções estão realmente te levando para o seu propósito? Ou elas estão te levando para aquilo que você gostaria de fazer? Então, o que você falou é bacana se a gente olhar dentro deste contexto, por esse olhar, e aí você... Para quem está ouvindo agora, quem está dirigindo esse filme? Quem é o diretor do seu filme, do filme da sua vida? É você ou são suas emoções?
Porque se forem suas emoções, eu tenho quase certeza que as cenas dos próximos capítulos não são as que você gostaria. Eita. Você não está fazendo um filme como você realmente gostaria. Então é importante essa reflexão. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui, o primeiro inimigo é a falta de controle emocional. O segundo, a indecisão. Pessoas indecisas, pessoas que não conseguem tomar uma decisão, escolher algo. A indecisão é um inimigo. Por quê? Porque pessoas, primeiro, a indecisão ela vem muito de pessoas inseguras. Pessoas com perfil, exemplo, paciente. O paciente ele tem dificuldade em tomar uma decisão, porque ele gosta que a decisão dele seja compartilhada. E isso traz uma insegurança para ele. E a indecisão, ela pode te distrair, ela pode te levar para caminhos fora do seu propósito. Porque olha só, se eu tenho dificuldade de tomar uma decisão, quem está tomando a decisão por mim? E aí aqui são dois cenários, as suas emoções ou as pessoas do seu convívio. Porque olha só, é igual agora, nós tínhamos a opção, grava podcast ou não? Vamos gravar. Se eu fosse uma pessoa indecisa e vocês falassem assim, eu estou ocupado, eu tenho que fazer isso, eu não estaria aqui gravando. Então, uma pessoa que ela é insegura, que ela não consegue tomar as decisões, ela acaba sendo conduzida pelas pessoas mais próximas a ela. Então, se você não está tomando as decisões da sua vida, quem está tomando? Ou são as emoções, e você não percebeu, ou são as pessoas do seu convívio. Porque nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. Essas pessoas estão interferindo diretamente nas suas decisões pela sua indecisão. E por trás dessa indecisão pode ter uma insegurança. Não é o tema de hoje, em outro podcast a gente vai falar um pouco sobre insegurança. Cleiton, a gente está trazendo sobre os inimigos do propósito. Então a gente pode entender que tem que haver uma quebra de um ciclo para você começar a viver seu propósito, certo? Você tem inimigos que você precisa tomar decisões para poder vencer e começar a acertar, vamos dizer assim. Se hoje eu tomo uma decisão, por exemplo, digamos que eu identifiquei a procrastinação, ou identifiquei o medo, ou identifiquei algum inimigo que eu preciso vencer para avançar. E eu sei que eu decido hoje isso aqui, amanhã eu vou precisar tomar outra decisão, todo dia eu vou precisar tomar uma decisão rumo ao meu futuro. Como é que eu mantenho uma decisão que eu tomei para não deixar que lá na frente a autossabotagem ou outra coisa me pegue? Na realidade, Ramon, é o que eu costumo dizer. Para você mudar algo na sua vida, transformar, primeiro, identificar. Segundo, aceitar. Terceiro, o inconformismo. Então, olha só, você identificou. Você acha que aceitou. Mas se você não está na fase do inconformismo, é sinal que você está na segunda. Você não aceitou realmente. Porque quando o inconformismo chega, eu vou falar, exemplo, eu era uma pessoa orgulhosa. Mas eu nunca quis ser orgulhoso. Porque o orgulho para mim era algo muito ruim. O orgulho, inclusive, antecede a queda. Então, apesar de, na época, eu não conhecer a palavra a fundo, mas eu já sabia que o orgulho era algo ruim. E eu não queria, mas eu era. Sem perceber. Quando eu identifico e realmente aceito aquilo na minha vida, eu fiquei inconformado. Eu falei, isso aqui não vai mais fazer parte. Então, eu preciso aprender com as pessoas. Eu preciso parar de achar que eu sei tudo. Porque eu preciso ter uma mente aberta, uma mentalidade aberta e um coração ensinável. Então eu fiquei revoltado. Por que eu estou falando que eu sou orgulhoso? Você acha que eu tenho orgulho disso? Claro que não, pelo contrário, eu tenho vergonha. Mas eu preciso compartilhar porque eu sei que outras pessoas precisam ouvir. Então eu não compartilho porque eu acho que era uma fase legal. Porque eu tenho muita vergonha. Se eu pudesse eu nem falava. Mas quando eu tive o entendimento que através da minha evolução, de tudo aquilo que eu aprendi, eu consigo ajudar outras pessoas, eu compartilho. Então, qual que é o ponto que você falou? Você está na segunda fase de aceitar. Você ainda não aceita. Você acha que não é grave. Você acha que não te prejudica. E é isso que as pessoas não percebem. Quando você traz um assunto igual esse que a gente está falando, a pessoa pensa assim, eu tenho controle emocional. Não como eu gostaria, mas meu controle emocional é bom. Tá bom, perfeito. Só que se você está no nível 2, já era para você estar no nível 10. Mas por achar que você está comandando a situação, você ainda está no 2. Porque você não viu a gravidade e o quanto isso está impactando na sua vida.